Vamos aqui começar o nosso curso de digitação, certo? Primeira parte que a gente vai falar sobre computador e o teclado aqui de maneira mais superficial para você entender um pouco sobre a parte mais básica. Aqui a informática é a infor de informação automática, que forma a palavra automática, foi criada juntamente com computadores para resolver problemas e auxiliar pessoas. O que é, de fato, um computador? O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente em forma de dados. Esse processamento desses dados são feitos em algumas fases. Primeira unidade, entrada de dados, as informações iniciais. Segundo, unidade central de processamento, instruções. Terceira, unidade de saída de dados. Um exemplo aqui bem básico, digamos que você solicita 1 mais 1 para o seu computador. Você lá digita 1 mais 1. Então você deu uma entrada de dados. Você digitou 1 mais 1, o computador, o CPU processou, a unidade de processamento processou que 1 mais 1 é igual a 2, saída de dados, unidade de saída de dados, sai 2. Então isso que um computador faz. Lógico, aqui é numa lógica bem pequena. Exemplo, quando você entra no navegador do Google, tudo ali dentro são dados. Tudo aquilo é processado. Então existe a entrada que você quer entrar no Google, o processador processa e te manda a saída de dados, que é o painel do Google. Então, esse aqui é uma forma básica de como que funcionam os dados. Lógico que a gente está fazendo mais um para que fique simples de você entender. Quais são os componentes de um computador? Primeiro, hardware, teclado, mouse, monitor, impressora, caixa de som, software. Existem outros, como os HD externos, outros periféricos e tudo, mas aqui são componentes básicos aqui. Hardware são todas as partes físicas relacionadas ao computador responsáveis pelo processamento das informações, como a memória física, então são partes físicas. Quando a gente fala memória, eu não estou falando da memória digital que fica lá dentro, estou falando sobre realmente aquela parte física ali, um HD, uma memória RAM, que realmente é um hardware. O teclado é o dispositivo conectado ao computador para digitar as informações. O mouse é o dispositivo de entrada que permite mover o cursor para tais variados fins, como selecionar texto, rodar a tela, arrastar, etc. O monitor é um dispositivo de saída, dispositivo que exibe todos os textos e imagens gerados pelo computador, semelhante à tela da TV. A impressora, dispositivo que produz cópias em papel das informações que o usuário deseja do computador, seja um documento, uma página web, etc. Caixa de som é a saída, que permite executar o som que está processando dentro do computador. E os softwares são todos os programas necessários para que o computador possa realizar tarefas como sistema operacional, drivers de áudio e vídeo, programas de edição de vídeo, programas de edição de fotos. Exemplo, Word, Excel, Premiere, Photoshop, Windows, tudo isso são softwares, certo? São as partes ali, programas, aplicativos, tudo isso se trata na parte de software. Funções e componentes internos. Códigos binários, que é o bit e o byte. O bit, o computador trabalha com dois elementos que denominamos códigos binários e pode ser representados pelos dígitos 0 e 1. Cada um desses é chamado de bit. Cada 0 e 1 é um bit, que representa a menor unidade de informação do computador. Ou seja, o bit é a menor informação ali, que a gente pode fazer o menor dado que um computador processa. Então, tudo no mundo dos computadores, tipo ali no filme Matrix, você já viu, são zeros e um, zeros e um, zeros e um. Todo um site, tudo é um 0 e 1 que o computador faz esse processamento. O grupo de 8 bits é denominado byte. Então, a cada 8 bits você tem um byte. Ele pode ser usado para representar informações como letras, números, símbolos, etc. Então, um arquivo Word que tem vários e vários bytes, megabytes, ele tem milhares e milhares ou até milhões de bits de informação, certo? O microprocessador, que esse é o cérebro do computador, tem como função executar programas, cálculos e fazer comunicação entre entrada e saída de dados. Esse aqui é o chip de processamento do computador. Então, cada CI, circuito integrado ou chip, tem uma função específica. Então, dentro do microprocessador tem vários circuitos integrados que fazem processamento de dados. Então, o microprocessador aqui vão pôr o Intel i5, Intel i7, AMD, tudo isso são processadores que são ali o cérebro do computador, que é onde todos os dados são processados. A memória RAM é a memória principal do computador, que só atua quando o mesmo está ligado. Todo o conteúdo dela é apagado quando se desliga a máquina. Chamada de memória não volátil, a memória ROM,
atua diferente da RAM, pois a informação gravada nela não pode ser apagada. Nela é gravada as características do fabricante, exemplo, se você como computador da Samsung, tudo é fabricado aqui, e um programa chamado BIOS, que comanda todas as operações de entrada e saída dos dados. O conteúdo, nesse caso, não é apagado quando se desliga a máquina, ou seja, você tem lá as configurações do Windows cravados ali dentro do seu sistema operacional da Samsung. Então, todas as características do computador da Samsung não podem ser apagadas. Você não pode apagar a memória. Tanto é que quando você entra até no celular, você pode ver que alguns aplicativos não podem ser apagados. Por quê? Porque eles estão gravados dentro dessa memória ROM, da memória ROM. Memória auxiliar. Para que os dados não se percam, precisa ser gravados num dispositivo de armazenamento. E é essa a função da memória auxiliar. Exemplos: pendrive, o HD do computador ou o HD externo, que é aquele que você conecta no USB, CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray. Então, antigamente, o disquete. Então, são vários aí dispositivos que são memórias auxiliares, onde você pode gravar programas, documentos, vídeos, áudios, etc. Então, tudo isso fica na memória auxiliar. A memória RAM é da memória principal, que é a que vai processar os dados, processar as informações quando você liga, mas quando você desliga, tudo ali some. Exemplo, quando você está com vários programas abertos, aí você desliga o computador. Quando você liga, ele reinicia do zero, aqueles programas não estão abertos. Eles só ficam abertos quando está realmente ligado. Então, são esses aí. A primeira parte aí, que são o computador e os componentes dele, as funções básicas, para que você entenda como que funciona tudo isso, a questão do software, como que funciona o computador com essa questão. Então, se você digita uma letra, por exemplo, você está digitando 1 byte. Então, é bom que você entenda isso aqui, para que você tenha realmente uma abrangência maior aí da sua capacidade profissional e de conhecimento realmente. Então, a gente vai para a segunda parte agora, onde a gente vai falar sobre o teclado, onde que o profissional de digitação vai mais usar, não só o profissional de digitação, mas todo mundo que trabalha. Se você for trabalhar num banco, você tem que estar muito familiarizado com o teclado, certo? Então é isso, até a próxima aula e tchau! E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e, caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.